tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar de problemas de contagem e possibilidade no capítulo 8, último capítulo da nossa apostila 1. Então, na próxima aula, nós iremos trabalhar já com a apostila 2, hein? Então, para trabalhar com problemas de contagem, trabalhar possibilidades, lá vai uma pergunta. Vocês já se perguntaram, né? Quantos veículos podem ser emplacados no Brasil? Gente, são muitos veículos, né? A frota de veículos brasileira é tão grande e são aproximadamente 43 milhões deles, tá? Mas será que tem placa suficiente, então, para todos esses veículos, gente? Um dos modelos de placa de veículos utilizados aqui no Brasil, eles possuem 3 letras e 4 algarismos. Utilizam-se todas as 26 letras e todos os 10 algarismos do sistema indo-arábico, tá? Para formar sequências com as quantidades indicadas. Com isso, pode-se criar mais de 175 milhões de placas. Professora, mas o que isso tem a ver com o assunto de hoje? Tudo a ver. Essa situação, ela é pensada de acordo com um ramo da matemática que é chamado de análise combinatória, tá? Que trata de problemas de contagem que nós vamos ver, então, agora nesse capítulo. Então, todo mundo prestando atenção aí para entender os problemas de contagem e de possibilidade, tá? Então, vamos lá. No nosso dia a dia, então, nós nos deparamos com diversas situações, como essa questão aí das placas do carro, tá? De quantas maneiras possíveis eu posso, né, fazer, né, compor a placa do carro. Então, olha só, no dia a dia, então, nós deparamos com muitas situações, em que é necessário, então, fazer a contagem das possibilidades para algo que possa ser concluído. Então, olha o exemplo que eu trouxe, tá? Esse exemplo está aí na apostila, no capítulo 8. Nós vamos trazer novamente, então, a turminha do Eleva. O Torugo, o Luquinha, a Duda e a Beca, eles foram a uma sorveteria que oferece 4 sabores de sorvete. Então, quais são esses sabores? Limão, baunilha, creme e flocos, tá? Então, tem esses 4 sabores de sorvete. E tem 3 sabores de cobertura. Quais são? Morango, chocolate e caramelo. Suponha que eles queiram comprar uma bola de sorvete com um sabor de cobertura e que não tenham preferência pelos sabores citados. A pergunta é: assim, quais são as combinações de sabores, bola e cobertura possíveis? Ou seja, o que nós vamos ver aqui é as possibilidades de se montar, então, um sorvete, então, usando esses 4 sabores e esses 3 sabores de cobertura, tá? Então, para ajudar a resolver esse tipo de probleminha, nós vamos fazer aquele famoso diagrama de árvore, tá? Onde nós usamos, tá, os sabores aqui no caso, limão, flocos, creme e baunilha, tá? Que são os 4 sabores de sorvete. E para cada um desses sabores, então, estão disponíveis 3 tipos de cobertura. Então, o que nós temos de possibilidade? Então, vamos supor, para o sabor de sorvete limão, eu posso ter a combinação limão com cobertura de chocolate, limão com cobertura de caramelo, limão com cobertura de morango. Outra possibilidade é o sabor flocos, com cobertura de morango, com cobertura de chocolate, cobertura de caramelo. Aqui o sabor creme, tá? Então, o sorvete de sabor creme. Como você pode, né, montar creme com cobertura de morango, creme com cobertura de chocolate e creme com caramelo. Depois, por último, sobrou então qual sabor? O baunilha, que dá para montar baunilha com morango, baunilha com chocolate e baunilha com caramelo, tá? Quando eu faço esse diagrama, o que a gente vai perceber? Que eu vou ter quantas possibilidades de montar esses sorvetes? 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, eu tenho 12 maneiras diferentes de comprar, tá, uma bola de sorvete com um sabor de cobertura. Então, era isso que estava perguntando. Quais eram as possibilidades? Eu tenho 12 maneiras diferentes de montar esse sorvete e essa cobertura, tá? Então, isso aqui é um típico probleminha de contagem. Você coloca as opções que você tem, no caso aqui eram os sabores do sorvete, e todos os tipos de cobertura para cada tipo de sorvete, tá? Bom, eu trouxe, né, mais um exemplo. Agora, se nessa mesma sorveteria ainda fosse possível escolher entre dois tipos de acréscimo, então, além do sabor de sorvete com a cobertura, eu pudesse acrescentar mais dois tipos, tá? Aí, o granulado e o leite condensado. E a turma resolvesse pedir um deles. Quais seriam, então, todas as possibilidades de comprar uma bola de sorvete com uma opção de cobertura e uma opção de acréscimo? Então, para poder responder isso aqui, a gente vai usar uma tabela. Eu poderia usar o diagrama que foi feito aqui, ó, anteriormente, poderia. Mas também dá para ser construído através de tabela. Olha só que interessante. Então, como que fica? Quais são os sabores de sorvete que nós temos mesmo? Limão, baunilha, creme e flocos. Então, aí, para o limão, são quais tipos de cobertura? Morango, chocolate, caramelo. Aí, limão com morango, o que você pode acrescentar? O granulado ou o leite condensado. Então, fica limão, morango e granulado. Limão, morango e leite condensado, tá? Ou ainda eu posso ter limão, chocolate granulado, limão, chocolate e leite condensado. Ou limão, caramelo e granulado, limão, caramelo e leite condensado. Nós vamos fazer a mesma coisa para o sabor baunilha. Baunilha com cobertura de morango, com acréscimo de granulado. Baunilha com cobertura de morango ou acréscimo de leite condensado, tá? Mesma coisa para cada um dos sabores, tá? Se nós formos ver o resultado final, é aqui, ó, a quantidade. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ou seja, nós temos 24 maneiras diferentes de montar o sorvete agora, tá? Escolhendo entre as 4 opções de sabores, entre as 4 tipos de cobertura e os 2 acréscimos, tá? Então, você teria 24 maneiras diferentes, né? 24 maneiras distintas de fazer o pedido desse sorvete aí com seus amigos, tá? Então, nós vimos a possibilidade de resolver esses probleminhas através do diagrama de árvore aqui, ó, tá? Através do diagrama. Nós vimos a possibilidade de resolver esses probleminhas através de tabela, tá? Agora, nós utilizamos esses dois tipos de resolução para resolver esses problemas de contagem, de possibilidades, tá? Que é o diagrama e a tabela. Será que existe, tá, uma outra forma de se resolver os problemas que se passaram? Esses dois probleminhas da sorveteria? Será que existe uma outra possibilidade, além do diagrama e da tabela? A resposta é sim, pelo princípio multiplicativo, tá? Por quê? Vamos pensar nesse último exemplo que eu dei. Você tinha 4 sabores de sorvete. Você tem 3 tipos de cobertura. E você poderia fazer 2 tipos diferentes de acréscimo. Aí basta você multiplicar, ó. 4 tipos de sorvete, vezes, então, 3 tipos de cobertura, vezes 2 tipos de acréscimo. 4 vezes 3 é 12, vezes 2, 24. Então, nós temos 3 formas diferentes de resolver, tá, problemas que envolvem a contagem de possibilidades. O diagrama, eu vou voltar aqui para vocês verem. Eu posso usar, então, o diagrama para resolver esse tipo de problema. Posso resolver através de tabela ou ainda
pelo princípio multiplicativo, ou seja, multiplicar, tá? Todas as opções que você tem. No caso aqui eu tinha 4 opções de sorvete, 3 de cobertura e 2 de acréscimo, tá? Então, no total seriam 24 possibilidades, tá? Eu trouxe mais um exemplo, tá bom? Para ficar mais ilustrado tudo que eu estou falando. Juliana é decoradora de ambientes e está trabalhando na casa de sua irmã, Janaína. Como Janaína queria mudar o estilo da casa, pediu a Juliana que transformasse um dos cômodos, ou a sala ou o quarto, tá? E essa mudança deveria ser na pintura das paredes. Janaína deu as seguintes opções de cores de tinta. Poderia pintar, então, de azul, verde, amarelo, rosa ou laranja. Quais e quantas são as possibilidades de mudança para Juliana? Nós poderíamos fazer pelo diagrama, por tabela. Agora eu vou mostrar mais uma forma, tá? Eu vou mostrar essa forma aqui de montar uma lista, tá? E também resolver pelo princípio multiplicativo. Então, vamos lá. Para resolver esse problema, nós vamos montar uma lista de Juliana. Lembrando que ela tem 2 cômodos, tá? A sala ou o quarto e 5 opções de cores. Então, vamos lá. Ela pode colocar a sala de azul, a sala de verde, a sala de amarelo, a sala de roxo e a sala de vermelho, tá? De rosa, tá? Desculpa. Ou eu posso colocar o quarto de azul, o quarto de verde, o quarto de amarelo, o quarto de rosa e o quarto de vermelho. Ou seja, quais são, né, todas as possibilidades aqui de mudança na casa, tá, de Janaína? Teria, então, 10 possibilidades. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou eu poderia simplesmente usar o princípio multiplicativo. São 5 opções de cores. Para quantos cômodos? 2. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 possibilidades de mudança aí para a casa da Janaína. Tá bom? Então, gente, toda vez que vocês forem resolver as atividades que envolvem problemas de contagem de possibilidades, vocês montem um diagrama, não deu certo, monta a tabela, usa o princípio multiplicativo, faz lista, resolvam, coloquem todas as informações que você tem no papel, tá? Assim vocês conseguem montar essas possibilidades. No caso aqui, as possibilidades da casa da Janaína, tá bom? Não esqueçam de ler o capítulo 8 antes de resolver as atividades, tá? Quais são as atividades para o dia de hoje? Vocês vão resolver os exercícios conceituais. O 2, 3 e 4 da página 294. E os contextualizados 3, 4, 6, 7, tá? E o 9 das páginas 294 e 295 da apostila Eleva Matemática 1, capítulo 8 da apostila 1 ainda, tá? Que é o último capítulo da nossa apostila 1. Vocês vão resolver essas atividades até a nossa próxima aula, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Fiz tudo com muito carinho. Um beijo da Pri e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente! Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, Acabou, pessoal! Já posso ir para casa?